Maranata, 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 vem Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, aqui quem fala é o seu irmão, seu amigo, Bispo Amaro. Quero convidar a você para ouvir mais uma mensagem que o Espírito Santo me deu. Eu tenho a certeza, a convicção, que a palavra de Deus pode mudar a história de qualquer pessoa, contanto que esta pessoa dê ouvido à voz do Senhor. Ouça mais uma mensagem que com certeza sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus em Cristo vos abençoe e que no fim desta mensagem você possa dizer: Deus falou comigo. Maranata, 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 vem Senhor. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 23, versículo 46. Leiamos. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Esse ano nós temos falado aqui, temos trazido para a igreja mensagens em dias de Santa Ceias sobre as últimas palavras de Jesus na cruz. Sobre as últimas palavras de Jesus na cruz. E esta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, foi a última coisa que Jesus disse quando crucificado. Porque logo após ele dizer essas palavras, a Bíblia diz que ele expirou, ele morreu. As últimas palavras de Jesus antes de morrer foram estas: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Logo ele morre. Dizem que um grande imperador do passado, as últimas palavras dele antes de morrer foram: por favor, quando forem me sepultar, levem-me com as duas mãos para o lado de fora do caixão. 4 médicos segurando o caixão. E coloquem alguns adolescentes, alguns jovens, cada um com uma parte do meu dinheiro, jogando pelo caminho onde o caixão for passar. E alguém perguntou para ele, disse: Alexandre, mas o que significa isso? Ele disse: minhas mãos do lado de fora significarão que sem nada eu cheguei a essa terra e vou sem nada. Os 4 médicos levando o meu caixão vão dizer que quando Deus quer levar, não tem médico que dê jeito. E os adolescentes levando, jogando o dinheiro no chão, meu dinheiro, implicará em dizer que o dinheiro não vale nada em alguns momentos da vida. Muita gente corre para ouvir as últimas palavras de um homem ou de uma mulher, as últimas palavras de um homem quando está para partir. Nos Estados Unidos, um homem começou vendendo sanduíche, comprou uma barraquinha e se deu bem, comprou uma segunda e se deu bem.
E ele vendia sanduíche, salgados em geral, aquilo que se faz com queijo, com presuntos. E ele, de 2 carrocinhas, passou para 3, para 4. Daqui a pouco ele alugou um salão, depois comprou aquele salão, em pouco tempo já comprou outro salão e se tornou um grande empresário, vendendo sanduíches e derivados. E ele completou uma idade avançada e adoeceu e foi para a UTI. E na UTI ele juntou as últimas forças que ele tinha. E as pessoas perceberam que ele queria dizer uma coisa. E quando encostaram perto daquele homem, as últimas palavras dele foram: por favor, cortem o queijo e o presunto em fatias pequenas. Por que que aquele homem disse aquelas palavras? Por favor, cortem o queijo e o presunto em fatias pequenas. É porque a vida dele foi partindo presunto e queijo. E aí se cumpre o que muitos filósofos dizem: o homem morre do jeito que vive. Quem vive cortando presunto há de morrer impressionado em presunto, em queijo, alguma coisa dessa natureza. O homem que viveu de uma maneira vai morrer daquela maneira. Jesus morreu do jeito que viveu. A vida de Jesus foi uma vida de entrega. A própria ação de Jesus deixar sua glória e vir para a terra foi um ato de entrega. Abandonou sua glória, rodeado de anjos que deu todos os dias e noites diziam: santo, santo és tu, Filho de Deus. Santo, santo és tu, Filho de Deus. E ele abandonou essa glória para vir e ficar entre nós. Aquilo foi um ato de entrega. E quando ali na cruz estava para morrer, ele disse: as suas últimas palavras retrataram a forma como ele viveu. Ele viveu uma vida de entrega, se entregou pelas crianças, se entregou pelas prostitutas, pelos homossexuais, pelos pecadores afins. Como viveu uma vida de entrega. As suas últimas palavras retrataram assim como foi que ele viveu: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou Pai, em tuas mãos me entrego. Eu oro ao Senhor nesta noite para que todos os que aqui estão, quando tiverem que enfrentar o momento final de sua vida, você não esteja pensando em queijo, em presunto, você não esteja pensando em automóvel, em poupança, ou dinheiro no banco, você não esteja pensando em construções, mas você esteja pensando em Deus, com uma vida de entrega a Deus, e que essas palavras finais suas, aquelas palavras finais, se você tiver a oportunidade de falar, sejam palavras que retratem a forma como você viveu. Que Deus me leve a ter muitos anos de vida sobre a face da terra, mas que as minhas últimas palavras, na minha velhice, ao sair dessa terra, retratem a forma como eu vivi. Jesus viveu uma vida de entrega, se entregou por mim, se entregou por você, se entregou por nós. Assim ele viveu, assim ele morreu. Só quem crê nesta palavra, diga um glória a Deus bem forte. Há pouco tempo Jesus havia dito: Deus meu, por que me desamparaste? Há pouco tempo o Senhor Jesus estava se vendo separado, desamparado pelo Pai. Tão desamparado que ele não ousa em dizer: Pai, Pai, por que me desamparaste?
mas ele diz: Deus meu, Deus meu. Ele não se acha na condição de dizer Pai. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Há pouco tempo ele está desamparado, mas agora ele não se vê mais desamparado. Ele já diz: está consumado, fiz tudo o que o Senhor pediu. Agora ele não se vê mais comparado. Aliás, não se vê mais desamparado. Agora ele se vê amparado, ao ponto de dizer: Pai, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu entrego o meu espírito em tuas mãos. E depois disso ele expira. Na primeira palavra da cruz de Cristo, ou na primeira da palavra da cruz, Cristo disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi uma palavra de perdão. E isso se cumpriu o que disse Isaías no capítulo 53, verso 12: pelos pecadores intercedeu. A segunda palavra de Jesus na cruz foi uma promessa a um ladrão: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E isso foi um cumprimento da profecia de um anjo a José: chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em Mateus capítulo 1, verso 21, o nome dele será Jesus, será o Salvador. Então Jesus, ao expirar, cumpre esta palavra, dizendo a um ladrão: você está salvo, hoje você entrará comigo no paraíso. A terceira palavra de Jesus na cruz foi para sua mãe e para João. Ele se dirige à sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. Eis aí o teu filho. Mulher, tu estás me vendo morrer, mas agora eu vou deixar alguém para cuidar de você como um filho. E isso se cumpre uma palavra, uma profecia que foi dada por Simeão no capítulo 2 de Lucas, verso 35, quando Simeão disse: uma espada traspassará o coração de Maria. Maria, quando viu seu filho na cruz, morrendo, certamente uma espada cravou o coração de Maria. Ali se cumpre. A quarta palavra da cruz foi uma pergunta que Jesus fez ao Deus eterno: Deus meu, por que me desamparaste? E nós sabemos que Deus cumpriu. Deus desamparou Jesus por causa de mim. Deus desamparou o filho dele por causa de mim, por causa do meu pecado. Por que me desamparaste? Isso na íntegra é o cumprimento do Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra da cruz, Jesus exclama: tenho sede. Isso foi o cumprimento do Salmo 69, verso 21. Na minha sede me deram vinagre para beber. A sexta palavra da cruz foi um brado triunfante: está consumado. Eu quero que a igreja fale isso, por favor. Está consumado, vai. Mais forte. Essas palavras são as mesmas palavras da conclusão do Salmo 31. As últimas palavras: ele o fez, ele consumou, ele terminou. A sétima palavra da cruz é uma palavra de descanso. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Uma palavra de descanso. Isso com certeza é o cumprimento do Salmo 31, verso 5. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Na íntegra, diz exatamente isso. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. De tal forma que as 7 palavras da cruz foram cumprimentos de 7 profecias. Porque o que a Bíblia Sagrada diz tem que se cumprir. Palavra de descanso. Sabendo que as últimas palavras de um homem em qualquer lugar são muito ponderadas, há de se entender que as últimas palavras de Jesus na cruz foram escolhidas a dedo. O irmão testemunha, o pastor já falou, quando você vai testemunhar no lugar, você tem cuidado em tudo que diz, mas tem cuidado nas últimas palavras, porque a gente pode fazer muito bem o tempo todo e estragar na última palavra. Não é verdade, William?
A gente às vezes sai fazendo conferência. Eu vou fazer conferência agora no meio da semana em Cabrobó. A gente prega 1, 2, 3 dias, mas a gente tem que ter cuidado no último dia. As últimas palavras são fundamentais. As últimas palavras. No meio da conversa, não. Eu às vezes estou conversando com você. Vamos aqui ilustrar, eu e o pastor Gilberto. No meio da conversa a gente enrola. Mas a gente tem que ter cuidado nas últimas, né? Às vezes as últimas são mais escolhidas do que qualquer coisa. Me desculpe, perdoe, esqueça, para tudo ficar bem. As últimas palavras em qualquer momento da vida são escolhidas a dedo. Então Jesus, quando disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, Ele escolheu essas palavras de uma maneira especial. Essas palavras são um tesouro para nós. O que podemos aprender, o que podemos tirar de lições para as nossas vidas com essas palavras de Jesus na cruz? O que foi que Ele disse? Quais foram as últimas palavras? Eu quero a igreja toda retumbantemente dizendo: o que foi que Ele disse? Por último, vai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Outra vez, homens, mulheres e criança. Vamos. Podemos aprender com estas palavras de Jesus, que Jesus viveu, Jesus morreu com as Escrituras nos lábios. Essas palavras são o cumprimento, já falei, do Salmo 31, verso 5. Primeira lição para as nossas vidas, presbíteros e pastores: Jesus viveu e Jesus morreu com a palavra nos lábios. Que lição fundamental para as nossas vidas. O que Ele diz aqui: nas tuas mãos entrego o meu espírito, é o cumprimento do Salmo 31 e 5. Você que está aqui nessa noite, olhe para cá. Como que você está vivendo? Como que eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo com as Escrituras nos lábios? Será se as minhas palavras são palavras que agradam a Deus ou são palavras obscenas? É uma lição que eu aprendo. Será se a palavra de Deus será a última coisa que eu vou recitar? Será a última coisa que eu vou dizer? Como é que eu posso esquecer do evangelista Raimundo? Eu estava em Maceió, e ele dizendo lá na serra: eu só queria que Jesus Cristo, quando me levasse, me tirasse de dentro da igreja, na hora do culto. Xarablassuricanda manarai. Eu queria estar dentro da igreja cultuando a Deus quando Jesus me levasse. Aí então ele foi para a igreja na quarta-feira. Foi. E ele começou a falar sobre Jó. Ele levantou sua mão e disse assim: bendito é o homem que tem uma vida de confiança em Deus. Quando disse isso, passou para o Senhor. Louvado seja o santo nome de Deus. Bem-aventurado é o homem que passa para Deus com as Escrituras nos lábios. Podes tu exaltar o Rei da Glória? Podes tu glorificar o Rei da Glória? Vai acontecer esse dia para cada um que está aqui, mas que a palavra de Deus esteja nos teus lábios. Pastor Napoleão Falcão testemunhou de quando estava pastoreando uma igreja do Rio de Janeiro. Havia uma irmã que nunca faltava ao círculo de oração e nem à escola dominical. Ela podia faltar a qualquer culto, mas círculo de oração e escola bíblica ela estava lá. Porque a mulher de Deus que compreende sabe que nenhum culto deve ser perdido, mas escola bíblica e círculo de oração, oração e Bíblia não pode ser perdido por ninguém.
Só se estiver estudando. Aquela mulher não, ou trabalhando, aquela mulher não perdia nenhuma escola bíblica. E o pastor disse que olhou um dia e ela faltou ao culto. E ele disse: eu vou visitar a irmã, ela nunca falta. Aquele que falta todo dia, e às vezes vem, não causa tanta preocupação, porque já está causando a preocupação todos os dias. Mas aquele que falta um dia e não manda dizer, a gente se preocupa certamente com ele, mais do que qualquer outra pessoa. É certo? E fui lá, a irmã estava deitada numa cama. Irmã, paz do Senhor, levanta-te, irmã. Não, pastor, não posso levantar não. O que está sentindo, irmã? Eu estou sentindo algo ruim, o corpo esmorecido, pastor. Não estou conseguindo me levantar não. Pastor Napoleão disse: vou orar por você agora, para Jesus lhe levantar, para a noite a gente estar na igreja. E levantou a mão, ela disse: pastor, não ora não. Que é isso, irmã? Vou orar para Jesus levantar. E aquele homem de Deus ali sempre orou e Jesus sempre respondeu. Deus ia levantar a irmã mesmo. Ela disse: não ora, pastor. Ele disse: por quê? Ele disse: pastor. Ela falou: hoje o quebrar da barra, ao romper da aurora, eu estava aqui em minha casa quando entrou um homem por essa porta. A porta fechada, ele entrou, chegou aqui onde eu estou e disse: filha, prepara-te que 5 da tarde vem uma carruagem de anjos celestiais para te levar para a glória. Xarablalabacantalaia. Por isso, pastor, não ore por mim. Não ore por mim. Porque o que eu vi pela manhã era Jesus Cristo vivo. Pastor Napoleão disse: meu Deus, será se era? Eu vou testar. Que cor era o cabelo dele? Uma irmã indouta, biblicamente falando, disse: branco. Jesus disse: pastor falou: meu Deus, é como diz o Apocalipse. Branco? Sim. E os olhos como chama de fogo. Aleluia. E os pés como latão reluzente. Ele disse: era Jesus. Ela disse: pastor, mande atrás das irmãs de oração para começarem a cantar aqui dentro, porque hoje 5 da tarde eu vou pegar voo para Jerusalém celestial. Calabra Shebiat. Pastor mandou chamar as irmãs de oração. E as irmãs chegaram 3 e pouco e começaram a cantar, começaram a louvar, começaram a exaltar. 4 horas, 4h20, 4h30, 4h40. Quando 4h40, ela abriu os olhos e começou a sorrir. Começou a sorrir, e fazendo assim, e fazendo assim. E o pastor disse: o que é, irmã? Ela disse: vocês não estão vendo? E o pastor: não. Pastor, enquanto vocês cantam aí, mais perto quero estar. Pastor, olha um coral de anjos ali cantando. Pastor, vocês não estão vendo não? Olha, pastor, um coral, olha um anjo aqui cantando com vocês, pastor. O pastor disse: é verdade, irmão. Enquanto isso, ficou todo arrepiado dos pés à cabeça. Quando foi 5 horas, eles terminaram de cantar. Ela disse: continue na presença de Deus, porque o anjo já veio para me levar. Partiu e está com Cristo na glória. Que essa hora seja a hora marcante na tua vida. Exalte a Deus agora. Que na hora da sua partida você parta com as escrituras nos lábios. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Podemos aprender também aqui com essas palavras: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que Jesus, em segundo lugar, sempre ensinou-nos que o homem sempre deve começar, continuar e terminar com Deus. Bispo, por quê? Vou explicar já já. A primeira palavra da cruz foi: Pai, perdoa-lhes. A quarta palavra da cruz foi: Deus, por que me desamparaste? No meio. E a última foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego.
Das 7 palavras da cruz, a primeira, a quarta e a última foram dirigidas a Deus. A primeira, a quarta e a última. A primeira, a do meio e a última foram dirigidas a Deus. Lição: nós devemos começar, continuar e findar com Deus. Tem gente que começa muito bem com Deus, muito bem na obra, muito bem no ministério, e até continua bem na obra, no ministério e com Deus, mas não findam com Deus. Jesus começou com Deus: Pai, perdoa-lhes. Continuou com Deus: Deus, por que me desamparaste? Finalizou com Deus: Pai, nas tuas mãos eu me entrego. Começou, continuou, terminou com Deus. Essa é uma lição que devemos tirar dessa palavra. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você tem começado com Deus? Tem continuado com Deus? Vais tu terminar com Deus? Porque se tu começaste com Deus, ou se eu comecei com Deus e continuo com Deus, mas se eu não findar com Deus, nada feito. Sabe quem me levou a Jesus? Quem apelou e eu levantei minha mão para Jesus foi o pastor José Feitosa. Mas quem pregou para mim foi um certo rapaz, muito crente aparentemente. Aceitou Jesus, me levou à igreja, levou minha família à igreja. Mas está com 4 anos que ele desviado na cidade de São Paulo, zombando até do evangelho. Alguém chegou em um lugar e deu uma enxurrada de bala e metralhadora, e aquelas balas pegaram nele e ele morreu sem Jesus. Ele começou com Deus, continuou com Deus, mas terminou sem Deus, nada feito. Você que está aqui nesta noite, que tem uma história com Deus, uma história ao lado do Senhor, mas você começa a fracassar na fé, está começando a cambalear na fé, não tem mais vontade de orar, nem de pregar, nem de evangelizar, nem de ler a Bíblia, nem fazer nada para Jesus como antes era. O primeiro amor se foi e agora tudo está frio. O primeiro amor esfriou. Alguém lançou uma pedra e você aceitou aquela pedra. Você está fracassado na fé. Para a igreja você não vem atraído, você vem empurrado. Cuidado. Você está fadado, candidato a terminar sem Deus. Por favor, comece, continue e termine com Deus. Levante suas mãos aos céus e diga: Jesus, me segura em tuas mãos. Diga mais forte: Jesus, me segura em tuas mãos. Aleluia, aplauda Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que outra lição podemos tomar para nós nesta noite? A terceira lição que podemos notar com esse texto é que a melhor forma de morrer é nas mãos do Pai. Pai, vamos, em tuas mãos. Esse que disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, estava dizendo aqui, por mais de 12 horas ele permaneceu nas mãos dos homens. Levavam para Pilatos, levavam para Herodes, levavam para os sumos sacerdotes, levavam para a multidão. Ele estava nas mãos do homem por mais de 12 horas. É tanto que em Mateus 17, versículos 22 e 23, está escrito: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. O Filho do Homem será entregue nas mãos do homem e matá-lo-ão. Lá no Getsêmani, está escrito em Mateus 26, 45:
Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Por mais de 12 horas, Jesus permaneceu na mão dos pecadores. Um chegava com uma vara, um caniço, que é uma vara de pescar. Caniço é vara de pescar. E batia na cabeça do homem. Pá, 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 nas mãos do homem. Outro chegava com uma coroa de espinhos. Você não disse que é rei? Coloque a coroa de espinhos na cabeça dele, nas mãos dos homens. Aquela coroa deveria ter cerca de 70 espinhos. 35 pelo lado de fora, 35 pelo lado de dentro. Quando colocaram aquela coroa na cabeça de Jesus, mãos de homens, 35 espinhos, mais ou menos de 1,5 polegadas, cravaram no crânio de Jesus, mãos dos homens. Levaram Jesus à cruz do Calvário. Aquela cruz que Jesus pegou para ser crucificado, que ele carregou, não era a cruz dele, era a cruz de Barrabás. Naquele dia Barrabás ia morrer. Alguém chegou lá e disse: Barrabás, uma notícia boa para você. Você vai ser solto, alguém vai morrer em teu lugar. A cruz já estava feita para Barrabás. Barrabás era outro homem. As cruzes eram feitas sobre medidas, sob medida. Quando alguém ia morrer, alguém já fazia a cruz, media o tamanho dele, o tamanho das mãos, de uma para outra, de uma ponta para outra, e já colocava o buraco da cruz onde deveria ser, onde o homem deveria ser pregado. Imagina Jesus nas mãos dos homens. Colocaram Jesus ali naquela cruz, pregaram os 2 pés dele, um em cima do outro, um prego mais ou menos de 30 a 40 centímetros para segurar, outro prego numa mão e outro na outra mão. Mas saiba, imagina que Jesus era um homem menor do que Barrabás, e Jesus ali na cruz, pregaram a mão de lá. Se essa mão dele cá não casava com o buraco da cruz que estava do lado de lá, certamente puxaram, esticaram o homem até já não mais poder, até que a mão dele ficou de acordo com aquele buraco. Mãos de homem. Mas agora Jesus está na cruz, e agora já não está mais nas mãos dos homens. Chegou a hora de sair das mãos dos homens e passar para as mãos de Deus. Nas mãos dos homens é sofrimento, mas nas mãos de Deus é descanso. Aqui nesta noite tem gente que Deus está tirando das mãos dos homens. Aqui tem gente que Deus está arrancando hoje das mãos dos homens. Aqui tem gente que o homem tem feito assim, ó, exprimido você. Até aqui eu profetizo, tu tens andado nas mãos dos homens, mas daqui para frente tu vais andar debaixo da potente mão de Deus. Aleluia. Chega de andar debaixo de mãos de homens. Chega de andar debaixo de pés de homens. O tempo do cativeiro terminou, você é livre. Agora você vai andar debaixo da mão de Deus, e essa mão vai te guiar. Quem crê, levanta as 2 mãos aos céus e glorifique o nome eterno de Jesus, e o aplauda nesta hora, e faz barulho de glória a Deus nesse lugar. Chega! No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais eu sou o Senhor que falo contigo. Eis que estou nesse lugar nesta noite. Eis que me agrado neste ambiente nesta noite. E eis que aquele que quiser eu derramarei do meu espírito sobre sua vida. Eis que tenho visto o teu sofrimento. Eis que estou levantando profetas nesta noite. Eis que muitos olharão para ti e dirão que Deus está na tua vida. E se tu quiseres, tu recebe agora.
Maranata, 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 vem Senhor. Glórias e honras sejam dadas ao nome soberano do Senhor. Graças a Deus por mais uma mensagem que, pela providência divina, pude levar até você. E eu espero que você, a partir de hoje, ande de uma forma diferente diante de Deus. Se você quiser adquirir outras mensagens do Bispo Amaro, este que vos fala, ou efetuar o seu convite para a sua conferência, entre em contato conosco, que será um prazer atender a vocês. Vai aí o número do nosso telefone fixo. Anote: 0 operadora 88 3531 0324. Também você pode nos contactar pelo meu e-mail. Anote: drbispoamaro@hotmail.com. A palavra de Deus é viva e eficaz. Um grande abraço e até a próxima mensagem. Maranata, Maranata.